ligar allora Gania pa. Eu não sou daqui. Letícia, estou longe. Posiciona. Manda missão. Agora comanda outra missão. Não a levar tempo. Mano de telefone, pode vir um pouco aqui assim. Muito obrigado. Olha, pelos prestos. Obrigado, você. Não dava. Já está. Amanhã trazer este momento de conferência de imprensa com o Venâncio Cristiano. O certo é que é real, sim, vai verdadeiramente acontecer neste momento. O Venâncio Cristiano já se encontra neste exato momento aqui, onde também desencontrar espaço esta repetição. Eu vou pedir ao César Marinhão para ilustrar aquela viatura preta que conseguem ver lá no fundo. O seu gato, ele vindo de gato, essa questão a dar uma mão antes de vir a imprensa. Fica com Pare. Essa aqui é única. O tribunal ordenou de polícias, mas o comandante não aceitou. Vai. Não. Muito próximo.
que está a dizer em volta de um assunto que trata os republicanos e ao que tudo indica nós vamos avançar. Venâncio Mondlane, muito boa tarde. O que está a acontecer agora? A autorização para entrar não foi possível. Como é que o Venâncio vai ver os próximos momentos? O que é que o Venâncio Mondlane poderá, do que é que o Venâncio Mondlane poderá se fazer nos próximos tempos dentro do partido? Tá bem, olha, deixa-me só fazer um pequeno enquadramento, tá bem? O que acontece aqui é o seguinte, para ficar muito bem claro, eu tinha enviado para ti o despacho do juiz que respondia à nossa providência cautelar e o despacho do juiz, o juiz de Agostinho Jorge, tinha respondido à nossa providência de exigir que a mesa do Congresso, sobretudo na pessoa do senhor Samuel Manchate, que cometeu o vício de anular a minha eleição ao nível da base eleito, que devia vício, e o tribunal ordenava a mesa do Congresso a admitir a minha presença no Congresso, no primeiro dia, no dia 15, e em igualdade de circunstâncias com os outros artistas. Ainda o tribunal mais, que eu, como membro do partido, tinha o direito de eleger e de ser eleito. Por outras palavras, este juiz muito mais do que congressista. Este despacho também anulava, em definitivo, todos os impedimentos que têm a ver com o perfil. Infelizmente, o oficial de justiça, quando lá chegou, que estava acompanhado de 2 polícias, houve resistência, houve desobediência a uma ordem judicial. Eles desobedeceram a ordem judicial, tanto mais que nem sequer quiseram assinar a notificação. E veja quem faz isto, é o presidente do Conselho, o doutor Macuiane, que tem responsabilidade de zelar pelos estatutos, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento da Constituição. Daí que, tendo havido resistência aos oficiais de justiça, e ainda mais, ameaças, os oficiais de justiça deste tribunal, que eu agora aproveito também fazer uma grande vénia, um grande respeito a este tribunal de Alto Moloco, sobretudo o doutor Agostinho Jorge, porque altamente profissionais, é o tipo de juízes que este país está a precisar, independentes, de livre consciência, que respeitam a lei, ou, como eu disse, ameaçados, regressados. Os oficiais de justiça voltaram, tiveram uma reunião com o comandante distrital e com o comandante distrital da UIR, mas mesmo assim, a polícia nas suas 2 unidades, pura e simplesmente foram inoperantes para obrigar, digamos, a mesa do Congresso a minha admenda. Mas é adicional que não é, mas assim, hoje, apesar de termos perdido o dia de ontem, emitiu um ofício. Este ofício é muito importante que vocês vejam. Emitiu um ofício, o tribunal emite um ofício para o comando distrital da polícia, que era para hoje, às 9h30, né? Penso que isso deve vir aqui escrito, às 9h30, a polícia a tomar responsabilidade de cumprir com o despacho do tribunal decidido ontem. O próprio tribunal faz um ofício. Mesmo assim, o comando distrital da polícia em Alto Moloco, pura e simplesmente também não cumpre com este ofício do tribunal. Portanto, esta é a grande questão que se colocou até hoje. Portanto, não podia ser o Venâncio, naturalmente, quando há uma ordem judicial, a execução, as unidades que deviam executar. Portanto, este é o grande problema que este país tem. Portanto, é por isso que acabei não me fazendo presente à tenda, de que aqui ao nível do no acampamento, onde mais de 600 jovens disponíveis a me acompanhar com este despacho e a entrar a bem ou a mal no Congresso. E esses jovens estavam disponíveis a fazê-lo. Mas, bem, mais uma vez, eu recorri às instituições de justiça porque eu acredito na justiça. E este é o método, é o paradigma que eu estou a trazer à política. Quer dizer, nós não podemos só andar em politiquices, nós não podemos só andar em métodos arbitrários. Nós temos que usar públicos constitucionais de fazer a luta. Políticos, mas não somos políticos, mas não fazemos politiquice. Nós usamos os órgãos de justiça, usamos a lei, usamos o quadro legal para demandar pelos nossos direitos. Por isso que eu
De forma nenhuma, eu disse a todos os jovens, tenham paciência, vamos continuar a fazer a nossa luta, porque o importante no meio disto não era o Venâncio entrar na tenda, o Venâncio ser eleito presidente da RENAM. O importante é a lição, é a pedagogia que nós queremos transmitir ao país. É possível nós sermos um país democrático, em que as coisas são feitas com a lei, de acordo com os princípios democráticos mais básicos. Mas o que está a viver naquela tenda, não sei se vocês têm informação, provavelmente vocês só assistem a parte dos discursos oficiais. O que está a viver naquela tenda, aquilo faz recordar os campos de concentração de Auschwitz, os campos de concentração nazi. É o que está acontecendo naquela tenda. Aquilo é da ditadura mais atroz, mais ortodoxa que já se viu nesse mundo. Não sei se em 1975 se faziam coisas como aquela. Os congressistas nem sequer podem... Há telefones que são arrancados nas mãos dos congressistas, pisados nos telefones. Há congressistas, por falarem com 2 ou 3 pessoas, estão a ser lançados à ciência, estão proibidos de falar uns com os outros. Há um ambiente de terror que está montado ali dentro daquela tenda. Alguns dos candidatos, hoje já me dão razão. Alguns dos que pedem a palavra são vaiados, desligam-se, cortam-se os microfones. Infelizmente, eles só estão a reconhecer isso hoje. Porque boa parte destes próprios candidatos foram os que tiveram na origem são do perfil. Portanto, eles fizeram festa, tocaram trombetes, quando se aprovou o perfil, porque sabiam que o perfil ia afastar o Venâncio. Mas hoje são mesmos que estão arrependidos de terem aprovado, de terem promovido aquele perfil, porque estão num ambiente de terror lá dentro. Não podem falar ao telefone, não podem se pronunciar, não podem ter direito à palavra, estão num ambiente de terror absoluto. E só a forma, permitas, só a forma como se montou aquele pódio, aquela plataforma, colocou-se o presidente numa altura dos órgãos, inclusive numa altura superior do Congresso. Neste momento está a decorrer o Congresso. O maior poder está exatamente no... E quem é que está a gerir o Congresso? É a mesa do Congresso. O presidente da RENAM, neste momento, é tão membro como qualquer outro congressista. Não tinha que ter uma plataforma, uma elevação acima dos outros. É tudo tão ilegal, é tudo tão ortodoxo, é tudo tão caótico, é tudo tão antidemocrático. É uma vergonha total e completa o que está acontecendo neste Congresso. E diga-me agora, isso que eu queria aqui levantar, que eu queria passar esta mensagem justamente para aqueles que estão candidatos neste momento, que tudo fizeram para promover o meu afastamento, agora estão exatamente a sentir na pele o que é viver um ambiente antidemocrático. E alguns desses candidatos, esta mensagem, eu estou cheio de mensagens, eu tenho mais de 400 mensagens de congressistas que estão a perguntar ao Venâncio qual é o nosso sentido de voto, a quem que nós vamos votar. Tenho mais de metade de congressistas a perguntar, e eu ainda não respondi porque não conheço o projeto deles. Não conheço nenhum. Infelizmente, até hoje que estamos no Congresso, o único candidato que apresentou um manifesto claro fui eu. Nenhum deles, eu não conheço que projeto é que tem, não sei as ideias que tem. Portanto, não sei o que vou responder a isso. Queremos tentar também perceber algumas outras coisas. Venâncio, depois de se ver excluído neste processo de candidatura à presidência do partido Renamo e também depois de se ver excluído deste 7º Congresso, o que será feito de Venâncio? Continua no partido ou não? Sim, essa é uma boa pergunta. Nós vamos deixar com o Congresso de encerrar o Congresso. Tenho uma responsabilidade muito grande. Pessoas que são da RENAM, que me estão apoiando, eu te disse agora, tenho mais de 400 mensagens de congressistas, e eu tenho pessoas que são de outros partidos políticos que estão apoiando, e eu tenho um vasto lençol populacional de pessoas que não têm partido absolutamente nenhum e estão a apoiar. Isto eu tenho que ponderar. Eu não vou dar uma resposta muito rápida. Eu vou reunir meus coordenadores, só para teres uma ideia, para sustento da minha candidatura. Nós tínhamos coordenadores gerais, tínhamos coordenadores nacionais, tínhamos coordenadores regionais, tínhamos coordenadores provinciais, coordenadores militares e coordenadores digitais. Portanto, é uma equipa de 450 pessoas dentro da RENAM que suportam a minha candidatura. Nós temos que ter uma videoconferência em que eu tenho que recolher a sensibilidade de todas essas pessoas e que aconselhamento é que eles me dão. Apesar de eu estar com consciência clara do que aconteceu na RENAM, é uma coisa, cor do diabo, é pior que aconteceu em 1976. Mas eu tenho que ouvir exatamente o que estão a dizer os outros. Agora, uma coisa também eu vou dizer aqui, que toda a gente saiba. Eu, neste momento,
fica claro, fica mais do que claro, de que Venâncio Mondlane era o pior perigo para entrar naquela tenda. É por isso que todos os candidatos, sem exceção, se uniram numa inspiração para que eu não... E digo mais, se estão a ouvir e acham que eu estou a fazer blefe, então eu vos desafio. Permitam, agora que vai começar a eleição, eu faço a todos os que estão na tenda para fazer blefe, faço agora um desafio. Permitam que eu entre na tenda e venha concorrer. Porque até este momento, eu tenho a lista atualizada dos delegados por inerência de funções e todos os delegados que foram colocados, indicados a dedo. E neste momento, tenho, sem sombra de dúvida, um potencial para 80% de voto. Se acham que não, eu coloco o desafio que me deixem entrar na tenda para concorrer, para ver se isso vai acontecer. Venâncio Mondlane, de alguma forma, pode vir a sair partido. Significa que pode vir a ser uma possibilidade. É uma possibilidade em função do que eu vou ouvir, como eu disse. Eu tenho 450 coordenadores que suportam a minha candidatura. Então eu tenho que ouvir a sensibilidade desses 450 coordenadores e eu tenho que ouvir a sensibilidade, vasto apoio que eu tenho até fora de portas da Renão. Então, em função disso, eu vou decidir. Por quanto tempo? Eu acredito que dentro de uma semana... Mas ter a possibilidade de concorrer como independente à presidência da República? Também é um dos assuntos que vai fazer parte da nossa agenda. As possibilidades são todas abertas, dizer que não, quer dizer, eu estaria aqui também a ser um pouco falso. Eu disse uma coisa, que eu ia ficar na Renão, e que eu era da Renão, que na Renão, quando me perguntaram por quê, eu disse, se eu perder, entrar na tenda e perder, deixar-me concorrer em igualdade de circunstâncias e perder, naturalmente que eu continuaria na Renam, e eu disse que eu ia apoiar o candidato. Estamos a partir de um jogo desigual, estamos a partir de uma batota, estamos a partir de uma fraude, estamos a partir de uma burla. Então, logicamente, quando é assim, portanto, é possível, sim, conciliado nesse sentido, 50 coordenadores, naturalmente também com aquilo que as pessoas que me estão a suportar praticamente nos últimos 6 meses. Pedimos alguma sinceridade na Claro, vamos, Deva. Gostas muito dessa palavra sinceridade. Há uma informação que circula... É por isso que és um bom cristão. Há uma informação que circula do Venâncio, que diz que lançaram para o Venâncio Mondlane fazer parte da CAL. Então, para ali, penso que sim. Vite confirma que existe e pretende se aliar a esta coligação? Não, existe esse convite. Olha, existe o convite da CAD, existe o convite dos Verdes, existe o convite do Parede, existe o convite de alguns, nem me lembro deles. Eu até falei uma vez sobre isso, que eu recebi convite, incluindo a coligação, são partidos, 21 partidos do Congresso, que estavam disponíveis para o candidato presidencial deles. Portanto, não há problema nenhum. Isso eu confirmo, recebi vários convites, inclusivamente algumas organizações da sociedade civil para a candidatura independente. Portanto, esses convites, tudo isso vai ser ponderado na... Como é que antever Renam sem próximos tempos? Por aquilo que é o nível, está agora comprovado aqui, eu tenho uma lista, tenho um Excel ali, se calhar vou te mostrar, em que tenho a base de dados de todos os congressistas que estão ali. Dos congressistas que estão lá, eu tenho 80% de tendência de voto comprovado. Atenção! Os outros 20% são pessoas que não consegui falar com eles nem recebi nenhuma mensagem. Provavelmente o voto real até chegaria... Então, eu acredito que se há cerca de 90 que neste momento têm um poder de decisão sobre a Renam, que apoiavam Venâncio, naturalmente que eu acho que a decisão que eu tomar vai criar vários danos sérios à Renam, né? Não restam dúvidas. Venâncio Mondlane, desculpe, estamos mesmo em direto agora com a STV. Ok. Qual é a câmera? Tendo compartilhado mesmo. Venâncio Mondlane, face ao que foi decidido pelo Tribunal de Alto Monaco. Olha, o momento que eu tenho agora, talvez tenha chegado um bocadinho tarde, há duas coisas aqui que é preciso frisar em relação ao Tribunal de Alto Monaco. Primeiro, é a decisão que ordenava entrar na tenda, de eu entrar desobedecida pelos órgãos jurisdicionais do partido. Doutor Macuyane, que é o responsável da tribunal, negou a assinação do tribunal. E ainda fizeram ameaças aos oficiais de justiça. A entrada de Venâncio Mondlane na sala pública, isso também acompanhou. Não aconteceu. Há alguma sanção que se pode dar ao comando distrital da Polícia da República de Moçambique por não ter respeitado a ordem do tribunal, ou vão recorrer? O que é que poderá acontecer? Como advogado?
Bem, eu quero antes de mais agradecer à TV Suficiência quando não acate o conteúdo ou a ordem que aparece nesta providência, neste caso. Este é o primeiro ponto. O segundo ponto, ao abrir do artigo 14, as adicionais são de cumprimento que faz incorrer no indivíduo que não cumpre no crime de desobediência qualificada. Tal significa que a partir de amanhã acho que é sexta-feira, o Tribunal Judicial do Distrito de Moloco, em parceria com a Procuradoria da República, deve sim emitir mandados de captura distrital aqui do comando do Distrito de Moloco, por não ter cumprido com este ordem tribunal. Mas há algo que isto pode significar para eles mesmo depois da sua realização? Obviamente, existem muitos elementos que podem corroborar para a sua anulação. Se o engenheiro Venâncio assim decidir para requerermos a anulação deste Congresso, existem muitos elementos. Quais são esses elementos? Primeiro é que ele foi eleito da base. Existem aprovados pela Renamo que dizem claramente que os congressistas são de duas naturezas. Temos uns que vão por inerência de funções e temos outros que vão por eleição. Se foi eleito, o Distrito Urbano Camboquana também foi eleito ao nível da província, com 100%, isto é, por aclamação. E, sido eleito por aclamação, o senhor Samuel Manjado ordenou verbalmente que o engenheiro do Congresso. Mas sem ponto ilustra sessão do 7º Congresso do Partido Renamo? Eu não tenho resposta nesse sentido, porque sou apenas um advogado, nem sou membro da Renamo, passou conhecimento das instruções que me deram para nós agirmos. Mas eu estou a adiantar desde já que existem muitos elementos, sim, de prova que podem determinar a nulidade ou a anulação deste Congresso. E uma delas é essa questão que determinou a preterição do engenheiro Venâncio desta corrida, não só eleitoral, mas também a sua ausência de eleito. Para além dele, tive relato de várias pessoas, aliás, acho que um deles é o senhor, que também a autorização formal para participar no decurso do Congresso foi expulso. Temos o caso do brigadeiro Machava, que também no meio do Congresso foi expulso. E é muita gente, principalmente as pessoas que vieram da província de Nampula. A maior reclamação dos seus membros é de que nem todos os distritos de Nampula Congresso. O que é que houve? Trouxeram pessoas da cidade de Nampula para representarem os distritos. Isto é como, por exemplo, a Zambésia, Quilimane, Moloco e Temucuba. Ao invés de trazer as pessoas do distrito de Mucuba ou Moloco, trouxeram todas da cidade de Quilimane. Relatos, sim, de jornada para poder votar a tendência. E olhando também para a coação física, a coação psicológica que os membros do Congresso estão a passar neste momento, eu acho que há elementos suficientes para se declarar o Congresso por inexistente e autodeterminação dos seus membros. Muito obrigado, Elvino. Temos o nome? Elvino Dias. Aqui os trabalhos do Elvino Dias, bem como do... São as posições que estão a ser tomadas. Falava Elvino Dias, é advogado de Venâncio Mondlane em Alto Moloco e que acompanha este processo desde o início. Venâncio Mondlane continua a falar à imprensa sobre os desenvolvimentos destes que dentro disto se consigam ter tipos de pronunciamentos, principalmente do Partido Renamo, que ainda não se pronunciou sobre esses fatos, mesmo até tendo o porta-voz do Congresso. É uma situação que está a levantar os ânimos em todos os sentidos aqui na vila de Alto Moloco, município governado pelo escolhido para este 7º Congresso desta formação política. Venâncio Mondlane continua irredutível na sua opinião relativamente aos seus direitos como membro efetivo desta formação política. Espera-se naturalmente que a Renamo se consiga. Neste momento, segundo sabemos, decorrem na tenda os processos relativos ou preparatórios do presidente da Renamo. Concorrem, como sabe, 10 candidatos, que inclui pela primeira vez na história uma mulher que é a Ivone Soares.
Venâncio Mondlane, na sua locução de 450 delegados que o apoiam em todo o território nacional, mas fala mais que cerca de 600 jovens em Alto Moloco, e que uma possibilidade de ser onde decorre este evento, mesmo que fosse a força. Ele precisam aceitar manchar naturalmente o decurso e colocar em causa a integridade física destes cidadãos. Portanto, é uma desde os primeiros momentos aqui na Alto Moloco. Viva a democracia! O mesmo tribunal que de lado a lado ou várias pessoas de ações para ser o Congresso, ser realizado o Congresso sem nenhum convite do Partido Renamo. Então isso foi difícil. A outra coisa, eu esperei união depois de a juventude abraçar a causa da Renamo, mas o que eu estou a ver depois das situações todas que estão a acontecer dentro do país é diferente. Que não tem explicação para nós jovens, tira o crescimento do país. É por esta razão que eu estou em Moloco, a minha música é o fundo do Congresso, é a música que está a tocar cada intervalo, que está a tocar cada momento, quer dizer, é o interlúdio neste momento. Não está fora sem convite, sem nada. Muito obrigado. Eu até não me fosse, por favor, eu já ia chegar aí nesta música. A sua música caracterizar este Congresso em cada intervalo, escuta-se por lá, com Fafá, e aqui o Venâncio Mondlane diz haver alguma possibilidade de até mudar. O partido pode, se calhar, concorrer de forma independente. O homem do Fafá compor uma outra música em homenagem ao Venâncio e, se calhar, ao partido onde estará inserido? Bom, eu me inspiro a uma possibilidade da juventude moçambicana. E nós queremos uma democracia ativa, que inclui a todos. Então, se o projeto der fora do partido e eu gostar do projeto, estarei dentro, claramente, como um engenheiro para o futuro. Para ser dos que estão a concorrer, não há ninguém que possa, se calhar, trazer um diferencial ou que possa, se calhar, ser um candidato forte ou o melhor ou o certo para o que atualmente estão a concorrer? Bom, para mim, foi bom ter mais de 9, mas eu acho que a melhor coisa que tinha que ser feita primeiro é a união. O candidato viria a partir da união entre os concorrentes, ou seja, entre membros do partido. Se não existe união entre eles, para mim não há nunca, ou seja, não vai existir um candidato que possa a democracia. Vamos ser diretos, desde que existem agora, não há ninguém que seja ideal para si? Eu não li mesmo. Muito bem. Ficam aqui as palavras. São as palavras de Trufafá, o MC aqui de Climane. Eu acho que os políticos agora estão a prosseguir a liberdade democrática, estão a marginalizar a análise e não estão fundamentalistas com bases próprias. Não vi nenhum manifesto que convence a juventude. A juventude está a ser discriminada, está a ser excluída dentro do Partido Renamo, está a ser oprimida, não tem liberdade. Isso eu falo de experiência própria e isso é uma questão de crise política para o país está a viver. Então, se nós queremos revolucionar, temos que partir com o pé na cara e barrigentes. Isso é anti-fumado, não vai ser eleito, tem capacidade de gerir. O membro fala de categoria, se for ele, eu lavo as mãos, o partido não está em condições de seguir. E não acha que essas atitudes concorrem para a divisão do partido? Porque, primeiro, foram inconscientes, porque eu acho que era um problema que podia se resolver há muito tempo. Eu acho que podia chegar-se a uma negociação diplomática com o Venâncio Mondlane para escolher um outro candidato, mas parece que não houve política. Olhando a massa popular que o Venâncio Mondlane carrega, o Manuel de Araújo, a Ivone Soares, eu acho que ele tinha que ser ponderante. Ele não é carismático, ele é um ditador e política não se faz assim. Nós temos moderna, aceitamos a visão dinâmica das coisas e a mudança política não pode ser militar. Então, usar modelos bélicos não é assim que se faz a política nos tempos modernos, com visão moderna. Nós sabemos que 51 da Constituição, temos de manifestação, artigo 50, e eles também têm que ter em conta isso.